Olá, amigos do canal Filosofia, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Estamos passando agora da metade do texto da Nancy Fraser e considerando todos os cinco autores, ela sendo a terceira do meio. Então, nós estamos passando da metade de tudo, sendo que os dois últimos são menores em volume, de leitura, e a facilidade de versão de texto é bem mais tranquila, apesar de ser extremamente rico, assim, assustadoramente rico, de uma forma tão maravilhosa que vocês vão ficar encantados, né? Começando pelo Ailton Krenak, e depois o David Wallace também. Então, gente, estamos aqui para mais uma aula da Nancy Fraser. Eu sou o professor Johnny Tokarski. Estamos dando início, então, às nossas aulas. Aí, a continuação delas, da nosso reconhecimento sem ética, da Nancy Fraser, filósofa contemporânea do século XX, justamente da época do impasse das duas superpotências, duas ideologias. É sim uma ideologia as duas, mas também é uma ideologia o capitalismo. Isso é uma ideologia, a democracia é uma ideologia. Tudo é uma ideologia, um conjunto de pensamentos, de normas, de regras constitui uma ideologia. E o texto vem, do próprio edital da Universidade Federal do Paraná, do vestibular 2024 para 2025, que foi publicado originalmente, em 2007, pela editora SEDEC, na revista Lua Nova, na revista de cultura e de política, que é Reconhecimento Sem Ética, o nome do texto que foi publicado aí no Brasil, da Nancy Fraser, que é esta filósofa aqui, norte-americana, que nascida em 1947, atualmente com 76 anos. Então vamos lá, amigos. Eu sou o professor Johnny Tokarski, a Nancy Fraser é a nossa filósofa da vez. Reconhecimento Sem Ética, o texto dela, para o vestibular de 2025, da disciplina de filosofia da UFPR. Então, justamente como sendo o seu maior assim, símbolo para lembrar da pessoa, da Nancy Fraser, o feminismo, exatamente, E, no caso do assunto de hoje, falaremos então da justificando, as identificações, por reconhecimento, então. Então, vamos lá, amigos. Até esse ponto, eu consegui responder as três maiores questões filosóficas, o reconhecimento permanecendo no terreno da moralidade. Ao em construir o reconhecimento no modelo de status, eu atribuí a ele uma interpretação deontológica, que é dos deveres. E, ao ampliar o paradigma usual da justiça, eu tratei a redistribuição e reconhecimento como duas dimensões mutuamente irredutíveis, elas não podem uma reduzir a outra. Daí a perspectiva sobre a justiça, ambos podendo ser subestimadas, subsumidas às suas normas comuns de paridade participativa. E dessa maneira, então, eu evitei voltar-me para a ética e escapei da tal da loucura, daquela chamada esquizofrenia filosófica que não tem nada a ver, como se tivesse que se dividir obrigatoriamente, entre o certo, o errado, o bem e o mal. Aqui temos a silhueta do Immanuel Kant, o maior de todos, o mais importante dos filósofos iluministas, e já o último deles, e o que deu margem ao nosso tempo. Não teríamos nosso pensamento de Hegel, então Marx depois, e todos os outros, inclusive Nancy Fraser, se não fosse o Kant. Mas justamente essa ideia de que há um certo e um errado pré-existente. Quem disse que há isso? Tá, se há, então como que você sabe? Por quê que está dizendo isso? Como é que justifica isso? Não estou dizendo que não tem isso, eu quero saber. Nesse ponto, entretanto, a questão da ética ameaça retornar. A partir do momento em que aceitamos que a justiça pode, sob certas circunstâncias, exigir o reconhecimento das particularidades das pessoas, então devemos considerar o problema da justificação. Devemos perguntar o que justifica uma reivindicação pelo reconhecimento da diferença? Como se podem distinguir reivindicações de tal tipo justificadas das não justificadas? A questão crucial é se um padrão puramente deontológico de deveres será suficiente ou se, ao contrário, uma avaliação ética das práticas características e
identidades variadas é necessária. E no último caso, será necessário voltar à ética depois de tudo. E ponderar sobre isso justamente. Você pensar que então um é um certo e o outro é errado. Então você valida uma coisa e você reprova a outra. Ou é justamente colocando nessa posição de igualdade, no qual não precisa dessa avaliação ali, de certo ou errado. Vamos começar afirmando que nem toda demanda por reconhecimento é justificada da mesma maneira que nem toda demanda por redistribuição é de recursos, né, reconhecimento das diferenças. Em ambos os casos, precisa-se de uma descrição do critério ou dos procedimentos para distinguir as reivindicações justificadas das não justificadas. Por quê? Teóricos da justiça distributiva têm buscado fornecer tais descrições, seja apelando para um critério objetivista, tal como a maximização da utilidade, seja apelando para normas procedimentos, tal como aquelas da ética do discurso. Teóricos do reconhecimento, ao contrário, têm sido mais lentos em enfrentar essa questão. E aí acontece isso. Isso é o resultado. É isso o que acontece. Se não reconhecermos as diferenças, olha aqui, quantos anos ela tem. Olha o quanto ela está mal cuidada. Por que ela merece isso? O que ela fez para ter isso? Por que ela tem que estar trabalhando, levando esse peso todo? Por que ela está tão sujinha? Talvez, eu imagino que seja mais fácil ela estar passando fome do que ter sempre a barriga cheia e nem saber o que significa fome. É grave. Já pensou que podia ser você aqui? Já pensou que podia ser a pessoa que você mais ama? Já pensou que podia ser sua mãe criança aqui? Já pensou que podia ser sua filha? Seu filho? Eles ainda têm que fornecer qualquer base principiológica que justifique isso desde o princípio, que seja compreensível para distinguir reivindicações justificadas das não justificadas. Vocês têm que explicar isso. Não dá para deixar sem. Não vocês, no caso. Ela está falando com o povo, né? Falando isso e falando qual é o pensamento dela em relação, né, a esse reconhecimento que não tem como funcionar sem a ética, né? Esse tema cria sérias dificuldades para aqueles que tratam o reconhecimento como um problema da ética. Não é bem isso, né? Não deveria nem ser um problema, né? Já está entendido o que tem que fazer. É tratar como humano, pronto. Teóricos que justificam o reconhecimento como um meio de autorrealização são particularmente vulneráveis a objeções sobre esse ponto aqui. Porque daí como é que ficam as pessoas que não conseguem, como aquela menina? Você acha que ela tem mais oportunidades? De acordo com Axel Honneth, por exemplo, todos precisam ter suas particularidades reconhecidas a fim de desenvolver autoestima, o que, junto com a autoconfiança e o autorrespeito, é um ingrediente essencial para a identidade não distorcida. E você poder se autorrealizar. Se isso é uma situação de autorrealização, quando é que aquela menininha ali pode ter feito isso? Qual é a chance que ela tem? Isso é muito sério. Não precisaríamos de um paraíso fora da Terra depois da morte. Podíamos ter isso aqui, hoje, já. E não importa se o céu está sobre nossas cabeças, porque também está ao nosso redor e dentro de nós.
A partir disso, parece que as demandas por reconhecimento que promovem a autoestima dos reivindicantes são justificadas, enquanto aquelas que a diminuem não são justificadas. Sob essa hipótese, entretanto, identidades racistas pareceriam merecer algum reconhecimento, já que ela não permite a alguns europeus ou euro-americanos pobres manter o seu senso de valor próprio por meio do contraste entre eles e seus supostos inferiores. Reivindicações antirracistas enfrentariam um obstáculo ao contrário, já que elas ameaçam a autoestima dos brancos pobres. Infelizmente, casos como esse, em que o preconceito proporciona benefícios psicológicos, não são de forma alguma raros. Mesmo sofrendo situações iguais, sendo heterossexual, branco, ainda mais por cima se for homem, muitas vezes na mesma situação que os outros, outras raças, os negros, por exemplo, ainda assim parecem continuar com isso como se fosse uma superioridade psicológica. Eles estão cometendo o mesmo erro de não reconhecimento. Essa é a causa da má distribuição. Se você está inserido nesse grupo, você precisa mudar. Se tem pessoas que fazem isso, vocês precisam mudar. Vocês precisam ajudar. Não estratificar, não excluir. Mas precisa mudar. O caminho não é a exclusão, é o perdão. Não é o distanciamento, mas a união. E a gente vê aqui. Vidas negras importam. Black Lives Matter. As pessoas lutando pelo seu direito de ser humano, sendo mulheres negras, mulheres afro-americanas. É lindo isso, mas não deveria estar acontecendo, porque nunca deveria ter chegado ao ponto de precisar. Elas bastam para negar a visão de que a autoestima promovida pode fornecer um padrão de justificação para as reivindicações por reconhecimento. Como então as reivindicações por reconhecimento deveriam ser julgadas? O que constitui o critério adequado para acessar os seus méritos? A abordagem proposta aqui apela para a paridade participativa como um padrão avaliativo. Como já vimos, essa norma abrange ambas as dimensões da justiça, distribuição e reconhecimento. Assim, para ambas as dimensões, o mesmo critério geral serve para distinguir reivindicações justificadas das não justificadas. E a gente pode dizer que isso aqui, toma dos dois, do privado e do público. O público todo fica aquele pouquinho lá e não tem direito a isso. Tá aí. É esse aqui o mundo que você aprova? Porque isso é a direita. Essa é a extrema direita. Essa é a meia direita. Esse é o meio, o centrão. É isso aqui, ó. É isso aqui que tá certo? Isso nunca teve. E nunca estará. Mesmo que diga que esteja. Nada justifica que alguém passe fome. Que alguém passe necessidade, que não tenha oportunidades na vida. Muito menos uma criança. Muito menos pelo seu gênero, pela sua raça, pela sua origem. Independentemente de ser uma questão de distribuição ou reconhecimento, os reivindicantes devem mostrar que os arranjos atuais os impedem de participar de condições de igualdade com os outros na vida social. Os reivindicantes da redistribuição devem mostrar que os arranjos econômicos existentes lhes negam as necessárias condições objetivas para a paridade participativa. Os reivindicantes do reconhecimento devem mostrar que os padrões institucionalizados da valorização cultural lhes negam as condições intersubjetivas necessárias. Está tudo errado. Tem 1 milhão de justificações, justificativas
para as reivindicações por esse reconhecimento que precisa ser feito. Em ambos os casos, portanto, a norma da paridade participativa é o padrão para justificar a reivindicação, porque a norma está errada e ela precisa ser revisada para que isso não aconteça, para que um não tenha o peso de 5 ou de muito mais. Em ambos os casos, também a paridade participativa serve para avaliar os remédios propostos contra a injustiça. Independentemente de estarem demandando redistribuição ou reconhecimento, os reivindicantes devem mostrar que as mudanças sociais que eles perseguem irão, de fato, promover a paridade de participação. Reivindicantes da redistribuição devem mostrar que as reformas econômicas que eles defendem fornecerão as condições objetivas para a participação plena daqueles a quem elas são atualmente negadas, sem exacerbar significativamente outras disparidades. De modo similar, os reivindicantes do reconhecimento devem mostrar que as mudanças institucionais, socioculturais que eles perseguem fornecerão as condições intersubjetivas necessárias, novamente, sem piorar substantivamente outras disparidades. E aqui a luta feminista por direitos. A gente vê isso acontece em todo lugar. A gente vê isso acontecendo no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Ásia. Em todo lugar. Em ambos os casos, mais uma vez, a paridade participativa é o padrão para justificar propostas de reforma total, né, dessas normas tão injustas, né, que só aumentam, né, e só espalham cada vez mais essa injustiça. Isso representa um aperfeiçoamento considerável em relação ao padrão de autorrealização que acabamos de discutir, focalizando nas capacidades para a participação. O modelo de status condena a institucionalização dos valores racistas, mesmo nos casos em que eles propiciam benefícios psicológicos para aqueles que os apoiam. Apesar de tudo, falta verificar se a norma da paridade participativa é por si mesma suficiente para distinguir as reivindicações justificadas pelo reconhecimento da diferença das não justificadas. E assim disse Nancy Fraser. Amigos, espero que vocês já tenham a essa altura entendido que filosofia não é filosofia, se não for dúvida. Toda vez que eu ver alguém com um discurso que não parta dela chamando isso de filosofia, pode ter certeza, filosofia não é. Talvez podemos ter dificuldade em dizer o que ela é, mas o melhor caminho é indo pelo que ela não é. E não é doutrinação, e nem ideologia. Filosofia é dúvida e tentar melhorar um pouco esse mundo, entender ele. A partir de dúvida do raciocínio que nós somos dotados. Será que a nossa semelhança, como diz as religiões, com Deus, não seria justamente a nossa razão? A nossa capacidade de questionar? Amigos, espero ter os ajudado e até a nossa próxima aula. E por hora agradeço a todos a participação de vocês, né? Convido a todos a se inscreverem no nosso canal, agradeço a participação. Peguem o texto, por favor, leiam ele, todos eles aí já estão disponíveis. E até a próxima aula, então. Tchau para todos, amigos. Tchau, gente, fiquem bem.